Vocês acharam? Abacuque capítulo 1, versículo 2. Todos acharam? Vai dizer assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Eu vou reler novamente o versículo 2. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Estou lendo na Nova Tradução, linguagem de hoje. Amém. Vamos fazer a oração de início. Papai amado, vivo, santo, 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 fiel. Queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, Pai, através da tua misericórdia nas nossas vidas. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações através da tua poderosa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, pois a tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, enquanto nós estamos ouvindo o Senhor quebrantar os nossos corações. Opera as tuas maravilhas, Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Cura, liberta, restaura, Pai, na vida daqueles que não estão na tua presença. Cura dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual, e traga, Pai, para a tua presença, para estar te adorando, glorificando o seu santo nome, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Quem é que não já passou por isso? Você clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus, e Deus não responde. Você clama, 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 e Deus fica naquele silêncio, né? Aquele silêncio. O que está acontecendo aqui? Abacuque, ele está vendo injustiça. Ele está vendo injustiça. Olha aqui no versículo 3. Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruições e violências. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Você imagina o sofrimento, né, de Abacuque. E Abacuque, de tanto clamar, quem vai falar com ele, minha gente? Quem vai falar com ele, Jean? Quem fala? Deus. Por que Deus falou com ele? Porque ele ficou insistindo. Porque ele ficou insistindo. Assim também, meus irmãos, quando a gente começa a insistir na oração, Deus, ele responde. E olha o que Deus vai responder para Abacuque. Vai dizer assim, ó, versículo 5. O Senhor disse ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar
pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Você imagina assim, Abacuque, ele ora, e quando Deus responde, ele fala: agora Deus respondeu, agora eu vou ter vitória. E a resposta de Deus era falando que ia piorar mais, iria piorar. Deus, ele fala que ele iria atiçar os babilônios, as pessoas ali, né, que eram maldosas, ia ficar pior ainda. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, você conversa com Ele. Aqui no versículo 12, Abacuque, ele vai até declarar para Deus: mas o Senhor é um Deus justo, Pai. O Senhor é um Deus justo. O Senhor não gosta de injustiça. Olha aqui, no versículo 12: Tu sempre existe, ó Senhor, ó meu santo Deus. Tu és imortal, Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, Tu escolheste os babilônios e lhes deste força para nos castigar. Olha aqui, às vezes a gente passa por alguns momentos, por algumas situações que a gente fala: é o diabo. E o diabo fala assim: não. É o seu próprio Pai, o próprio Deus, né, que permitiu que isso venha acontecer contigo. Igual fala assim: o diabo, ele não pode fazer nada, meu irmão, se Deus não permitir. Você vê com Jó, você vê que ele fala assim também. Ele tem tudo isso aí, ele te adora, por quê? Porque o Senhor fica cercando ele. Tira a cerca aí só para você ver. Tira a cerca só para você ver. Eu estava conversando com a irmã, ela falou que outra irmã falou para ela que às vezes o diabo, ele tira férias da gente. Tira ou não tira? Tem dia que não está tranquilo, tem dia que está tranquilo. Você fala: está tudo tranquilo, está tudo em paz, tudo sossegado. Aí de repente ele volta. Aí você fala: o diabo está andando por aqui. O diabo voltou das férias dele, e ele está atazanando. Mas entenda isso, às vezes Deus vai deixar isso permitir, isso acontecer, até mesmo para Ele testar você, para ver se você vai ficar no manto, para ver se você vai ficar guardando a palavra dele. E eu falo assim: o diabo, qual a permissão que Deus ele dá, ele vai personalizar. Ele vai personalizar aquilo que te provoca, aquilo que te tira do manto. Então, por exemplo, uma pessoa que se estressa fácil, o diabo vai colocar o quê? Uma pessoa mansinha perto dele? Vai fazer isso, minha gente? O diabo não, vai falar assim: não, vou provocar vou provocar até sair do manto, né? Mas olha, eu vou ler novamente o versículo 12: Tu sempre exististe, ó Senhor, ó meu santo Deus. Tu és imortal, Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, Tu escolheste os babilônios e lhe deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar ao mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldade. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Aqui Abacuque, ele está trazendo a realidade, porque Deus, ele não tolera injustiça. Ele não tolera injustiça. E Abacuque está vendo isso. E dói ou não dói quando você vê um Deus que não tolera injustiça, e você vendo injustiça ali, e você fala: meu Deus, o Senhor não tolera injustiça.
Porque isso está acontecendo comigo, eu que estou firme e forte, guardando a tua palavra. Eu vou pedir até mesmo para os irmãos irem em Provérbios capítulo 17. O versículo é o 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta. Eu estou lendo a Nova Tradução Linguagem de hoje, porque ela está mais fácil até mesmo dos irmãos entenderem. Há duas coisas que o Senhor detesta. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado. Olha que Deus odeia isso. O inocente sendo condenado, e que o culpado seja declarado inocente. Então, ó, Deus, ele odeia isso. Uma pessoa que é inocente, ela sendo ali culpada. E uma pessoa que é culpada, ela se tornando inocente. Vou pedir para os irmãos irem também, é bom citar Isaías capítulo 5, meus irmãos. Isaías capítulo 5. Eu vou ler agora na Almeida corrigida. Versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem, e o bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Assim também é. Você vê que muitas pessoas, elas levam uma vida assim. Ai dos que ao mal chama bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Põe amargo por doce, e doce por amargo. Assim também muitas pessoas, elas fazem o bem ali ser mal, e o mal se tornar bem aos olhos dela. Mas Deus está falando: ai daquele que faz isso. Ai daquele que distorce até mesmo o evangelho de Deus, né, para assim satisfazer o seu ego, o seu pecado. Você vê que em Mateus capítulo 5, né, assim a palavra vai falar assim, né, se a luz que há em ti for trevas, quão grande serás tais trevas, né? A pessoa pegar a coisa errada e distorcer a certa para andar na errada. A pessoa pegar a luz e fazer a luz se tornar trevas. É por isso que aqui Isaías, ele lança essa profecia: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Voltando para o livro de Abacuque, meus irmãos, igual eu disse, Abacuque, ele ora para Deus. Deus fala que pior do que está iria ficar, mas mesmo assim ele chama novamente a atenção de Deus através da oração, e Deus vai responder ele. Depois que ele fala: como é que pode, Pai? O Senhor é justo. Como é que o Senhor pode permitir isso? E Deus vai responder a Abacuque. Abacuque agora capítulo 2, o versículo 2 vai dizer assim: e o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar,
para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo, para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá, sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. A Deus. Aqui Deus está dando a visão para Abacuque, daquele dia quando ele vier, que ele vai julgar todas as pessoas. Por isso que depois Abacuque, no capítulo 3, Denise, você pode ler para mim, fazendo um favor, nessa tradução sua, Denise? Por isso que Abacuque, no capítulo 3, o versículo 16, Denise, fazendo um favor. Então, entendem isso. Deus está falando para Abacuque: Abacuque, vai continuar assim, essa injustiça. Mas naquele dia, eu vou separar os meus. Naquele dia eu vou separar os meus. Por isso que Abacuque, aqui no capítulo 3, no versículo 16 até o 19, Denise, você pode ler para a gente? Ele vai dizer isso. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Você leu até o versículo 19. Amém, meus irmãos? Fizeram até um louvor que eu gosto muito da melodia, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Às vezes as pessoas pensam que a justiça de Deus vai ser aqui na terra, assim, enquanto a pessoa estiver viva, a justiça de Deus vai vir sobre aquela pessoa. Em algum momento da sua vida ela vai pagar. Às vezes não, pode acontecer, mas às vezes não. Vamos dizer assim, quer ver? Vou colocar um exemplo, igual ali, Caim e Abel. Quem era justo aos olhos de Deus? Abel. Sim ou não? Abel era justo aos olhos de Deus. E o que aconteceu com Abel? Caim matou Abel. Depois Deus ainda coloca uma marca em Caim para ninguém fazer mal. Mas assim, o sangue de Abel clamava. Se você para analisar, igual Estevão, ele era justo, ele estava pregando o evangelho, e Deus não poderia ali falar assim: ninguém vai tirar nenhuma pedra nele não, e Deus permitiu lá, as pessoas atiraram pedra nele, né? Uma pessoa justa. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos nisso, meu irmão. Aguentar a injustiça. O tema de hoje é aguentando a injustiça.
aguentando a injustiça. E eu vou pegar assim esse texto que Paulo ele fala para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Você aguenta a injustiça? É isso que Deus está falando para Abacuque. Aguenta a injustiça. O que está acontecendo aqui em Coríntios? Deixa eu só explicar. Está tendo algumas coisas que estavam acontecendo nessa igreja, que alguns irmãos, em vez de conversar com pessoas ali que conheciam a palavra de Deus, eles estavam se aconselhando com irmãos que não guardavam a palavra de Deus, não andavam corretamente assim conforme a palavra de Deus. E Paulo ele vai falar assim: será que não há entre vós, alguém que guarda a palavra de Deus, que anda corretamente? Que vocês vão se aconselhar às vezes com os incrédulos? E assim também é, meus irmãos, no nosso tempo. Muitas pessoas, às vezes, de se aconselhar com algum irmão dentro da igreja, se Paulo fala para a gente tomar cuidado de aconselhar com os irmãos dentro da igreja, pega isso, imagina com as pessoas do lado de fora, pessoas que não andam com Deus. Você entendeu? Se Paulo fala para a gente tomar cuidado, até mesmo com quem a gente vai se aconselhar dentro da igreja, porque pessoas se aconselham com incrédulos, pessoas que não estão na palavra de Deus, que são ímpias ainda a graça pode ser derramada. Mas depois ele fala assim, no versículo 7: só o fato de existir questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente, Então assim, meu irmão, assim, igual fala assim, o dom de discernir espírito você tem que ter, você tem que ter o dom ali para discernir quem é de Deus e quem não é. Você tem que ter esse dom, Olha aqui no versículo 7. Por isso que eu falo, toma cuidado com quem você está ouvindo. Às vezes não adianta nada, meu irmão, eu estar pregando, ensinando, e pessoas não dando ouvido no que eu estou falando. Você entendeu? Ouvindo heresias, você entendeu? Toma um grande cuidado com isso, A palavra de Deus fala assim: aquele que ouve um dos meus pequenininhos, a mim me ouve. E aqueles que rejeitam um dos meus pequenininhos, a mim que rejeita. E se eu sou um servo de Deus mesmo, o qual que eu tenho que defender que eu sou mesmo, assim, e você não estiver ouvindo o que Deus está falando com você, você está num grande erro. As más conversações corrompem o bom costume. Eu estou falando sério, você tem que tomar um grande cuidado. Olha aqui no versículo 7. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Olha aqui, não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Aqui Paulo está dando um conselho. Às vezes, meu irmão, é melhor aguentar a injustiça. Deus ele está vendo tudo lá em cima. Então é melhor aguentar a injustiça. E aqui ele fala, não seria melhor ficar com prejuízo? Mas hoje em dia, quem quer ficar com prejuízo? Quem quer aguentar a injustiça? Você vê aí fora, assim, a injustiça. Às vezes eu entendo, você trabalhou para comprar um carro, você trabalhou para comprar um celular bom, você trabalhou ali para juntar um dinheiro. Aí do nada vem um rapaz assim, é um assalto, e leva aquilo que você demorou anos. Mas assim, eu vejo muitos cristãos assim, não guardando a palavra de Deus, e perdendo a vida por conta de um carro, por conta de um celular, por conta, sabe, às vezes do dinheiro. Eu vi um vídeo que o cara caiu num golpe, ele saiu
chamou o pai ainda: pai, vamos comprar um carro ali, vi na internet, hoje está cheio de golpe. Por isso que eu falo, você ter discernimento, você tem que ter discernimento de espírito, né? Ele chamou o pai: vamos lá. Foi lá junto com o pai. Aí quando chegou lá na casa, era uma casa falsa. Ele chamou, mas os caras já estavam preparados, assim: olha, é um assalto. Ele estava com dinheiro ali na mão. O cara, ele foi reagir, que ele não falou: meu, trabalhei anos. Foi reagir. O pai viu o cara matando o filho na frente dele, né? E foi embora, levou o dinheiro e ainda matou o filho. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 40: se alguém te pedir uma capa, dê também a túnica. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te pedir o seu carro, fala assim: ó, vou abastecer para você. É mais ou menos isso que ele está falando. Se alguém te pedir o celular, espera aí, ele está sem película, eu vou comprar película para você. Pode quebrar, né, meu irmão? Vamos agir assim, né? Por isso que eu estou falando aqui, ó. Só o fato de existir questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? É isso que Deus está falando para Abacuque: aguenta a injustiça, Abacuque, aguenta a injustiça, né? Não seria melhor ficar com prejuízo? Às vezes quem quer ficar com prejuízo? Quantas guerras estão acontecendo entre família por conta de herança? Não, tem que repartir, isso aqui é a minha. Às vezes não é melhor ter paz do que ter razão? Sim ou não? Né? Você vê que depois pessoas matando irmãos por conta. E você vê que o Evangelho nos ensina assim completamente diferente do que às vezes a gente quer agir. Aguentar a injustiça, né? E não seria melhor ficar com prejuízo? E ficar às vezes com prejuízo, deixar assim na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, eu vou pedir para os irmãos irem em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Assim, por isso que eu falo assim, ó, aguenta a injustiça. Estou falando para você aguentar, não estou falando para você aceitar. Assim, não, aguentar a injustiça. E ficar às vezes com prejuízo. Por quê? Aqui Colossenses capítulo 3, versículo 25, meus irmãos. E hoje em dia as pessoas não querem ficar, né? As pessoas querem ter razão, sim ou não? Sim ou não? As pessoas querem. Deixa eu só ver o versículo 25. Olha aqui, ó, vai dizer assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoa. Você vê que o texto deixa bem claro: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoa. Então, aqui Deus, Ele fala: a pessoa que faz injustiça, ela vai receber. E Ele não faz acepção de pessoa. Por isso que eu falo, meu irmão, tem muitas pessoas dentro de igreja que, em vez de ser um exemplo lá fora, está sendo uma escuridão. Em vez de ser luz, está sendo escuridão, está sendo treva para outras pessoas, agindo injustamente com pessoas lá fora, pessoas que são crentes. E aqui Deus deixa bem claro: Ele não faz acepção de pessoa, não. Não é porque você está dentro da igreja, porque eu sou pastor, porque eu levo a palavra de Deus, que Ele, se eu agir assim injustamente, que eu não vou colher. Eu vou colher sim. Você entendeu? Você vê que Davi,
ele não poupou aquele que era segundo o coração dele, cometeu injustiça. Você vê o que aconteceu com Davi? Quando ele pegou lá a mulher de Urias ali, você vê o que aconteceu com ele? Depois, quando Davi também, 1 Crônicas capítulo 21, se eu não me engano, ele deixa Satanás, o texto fala que Satanás entrou ali no coração dele. Ele pede para o povo, ele pede assim para o povo ser contado, porque assim, Davi começou assim, pensar assim: por que será que eu ganho as guerras? Que eu só venço. Eu vou contar ao povo. E quando ele conta, ele falou: está explicado porque eu ganho as guerras. Isso ele pecou, porque assim, Davi ganhava as guerras não era por conta do povo, e sim por conta de Deus. Daí ele foi colocar a confiança ali nas coisas terrenas, e era Deus que dava a vitória. Davi, eu creio que ele se esqueceu que Deus que matou o Golias, ele só foi um instrumento ali para o propósito de Deus acontecer. E por conta disso você vê que muitas pessoas morreram. Você entendeu? Então Deus, ele não poupa ali. Por isso que eu vou ler novamente aqui o versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoa. Você lembra quando Jesus Cristo chamou ali os seus discípulos, e ele fala assim, algo que é impressionante. Ele fala assim: ó, aquele que não tem espada, vende a sua capa e compra uma. E eles levam a espada. Depois vem Judas, o traidor, junto com o exército, e gera aquela discussão. Pedro, ele lembra o quê? Estou com a espada, entendi porque Jesus mandou trazer a espada. É agora, vou pegar. E ele pega lá um homem lá e corta a orelha. Jesus Cristo faz o quê? Ele coloca, restaura a orelha, né, desse homem. E depois fala o que para Pedro? Pedro, aquele que fere com espada, pela espada será ferido. Se eu quisesse, eu tinha chamado assim uma legião. Então entenda isso, só para você entender o que Cristo está falando aqui. Assim, você nunca pode pagar o mal pelo mal. Por mais que às vezes você tenha a arma, a ferramenta que possa destruir provas, que você possa destruir. É igual assim, William, vamos colocar um exemplo. Eu chegasse em você, eu como vai seu chefe, seu líder, vamos assim chegar em você e falar assim: William, pega a arma que você vai ali junto comigo. Você vai junto comigo ali. Aí você pega a arma, fala: não, então eu vou pegar a arma, estou junto com você. Então, Fabião, estamos juntos. E quando nós chega ali num ambiente, você já vê que vem aquela discussão, pessoas vão vir para cima da gente. O que você faz? Se eu pedir para você levar a arma, você vai pensar o quê? É para a gente matar, sim ou não? Se você está com a arma, sim ou não? É para matar. E quando você vê a pessoa vindo, você... Mas Cristo não queria isso de Pedro. Cristo às vezes vai deixar você ter a arma na mão, mas só para ver qual que é a sua reação, né? Então muitas das vezes, meu irmão, você vai estar com uma arma, a prova na mão, mas Deus não vai querer que você atire, né? Deus, Ele vai querer que você deixe a arma num canto assim, e sofra às vezes a injustiça, e deixa que Ele vem ali com a ira. Vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Então olha o que Paulo está dizendo aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Eu não sei qual a injustiça que você pode estar sofrendo.
Às vezes no seu casamento, sei lá. Às vezes, por exemplo, no seu trabalho. Eu não sei, mas assim, não dê espaço para a ira. Para a ira. Em Romanos capítulo 2, versículo 6, fala que Deus, Ele retribui o bem que as pessoas fazem, mas também aqueles que praticam a injustiça, Ele também retribui também. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas pensam que Deus ele vai trazer justiça aqui, ó. Não, essa pessoa aprontou comigo, ela vai ter aqui na terra, Deus vai pegar ela. Às vezes não, mas às vezes Deus pode fazer isso. E às vezes você pode morrer e não ver. Você entendeu? Eu vou colocar um exemplo. Nabote. Primeiro Reis, capítulo 21. Nabote, ele tem uma vinha. E Acabe, ele se interessa pela vinha de Nabote. Mas Nabote não quer vender. Ele chega, não, vende para mim. Não, eu te dou outros terrenos aí até melhor, mas eu gostei da sua. Ele fala, não, é uma herança, eu não posso vender. E ele não vende. Acabe, ele fica triste. Mas Jezabel fala, meu, você não é rei, meu irmão, você não é homem, não. Eu vou dar um jeito. E Jezabel, ela arruma duas testemunhas para se opor ali contra Nabote. Ser testemunha falsa, falando que Nabote tinha blasfemado contra o Senhor. E Deus lá de cima vendo tudo isso. E Deus também não tolera, assim, eu não separei o versículo, eu não lembro, mas tem, assim, não lembro qual que é o texto. As pessoas que ficam do lado errado. Você entendeu? Em vez de ficar do lado correto, a pessoa fica do lado errado. É igual está acontecendo com esses homens. Eles ficaram do lado errado, do lado de Jezabel. E eles vão inventar ali, né? Isso vai acabar gerando a morte de Nabote. Nabote, ele está sendo carregado ali, morto. E os cães lambem ali o sangue dele. E Deus, ele vê tudo isso. Nabote morreu. Deus viu isso, não poderia. Não vou deixar isso acontecer não. Mas Deus permitiu, deixou. Nabote morreu. Mas Deus, ele é justo. Ele levanta o profeta Elias. Vai até Acabe. Só fala o que vai acontecer com ele. Aí Elias fala, assim diz o Senhor a Acabe. Ele viu tudo que aconteceu com Nabote. Aí uma profecia que vai acontecer na sua vida, sabe qual que é? Aí ele falou assim, qual? Os mesmos cães que lamberam ali o sangue de Nabote, eles vão lamber o seu sangue. Aí eu peço para Denise, 1 Reis capítulo 22, Denise. Capítulo 22, versículo 38, Denise. No versículo 37 até o 40, até o 39. 37 até o 39. Assim o rei morreu e seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que ele fez, incluindo o palácio de marfim e as cidades que construiu, estão escritos. É isso mesmo? Isso. Então, você vê o que? Aqui, Deus, ele é um Deus justo também. Se ele quiser, ele faz a pessoa pagar aqui também. Você vê que com Jezabel, Elias já fala assim, Jezabel, tem uma profecia para você também. Mas no seu caso, os cães não vão lamber, não. Os cães vão comer você todinha.
vão devorar você. E assim acontece. Assim acontece. Os cães, e se cumpre a profecia também. Então, meu irmão, ó, pega isso. Pensa 2 vezes antes de cometer um pecado. Porque quando eu falo que Deus ele não gosta de injustiça, eu também estou falando daqueles que vão contra a palavra dele. E às vezes as pessoas pensam que quando comete um pecado, não vai trazer dano nenhum. Vai sim. Igual eu disse lá em Colossenses capítulo 3, né, que Deus ele castiga aqueles que fazem a injustiça. E ele não poupa. Você vê que Davi, ele cometeu um pecado e veio uma consequência. Por isso que eu quero falar para o irmão, pensa 2 vezes antes de cometer qualquer pecado. Porque uma hora a conta vem, não sei. Mas uma hora, você pode até esquecer, meu irmão, mas uma hora a conta vai vir. Deus não esquece. Deus não esquece. Você vê que Deus não esqueceu nem de Davi quando errou. É assim também, meus irmãos. Estamos falando de injustiça. Eu quero falar para os irmãos, para a gente fazer do mesmo modo que Abacuque estava fazendo, orar, né? Assim, estou falando que, por exemplo, a gente tem que aguentar a injustiça. Não quer dizer que a gente tem que aceitar, você entendeu? Tem uma grande diferença, aguentar e aceitar, né? Assim, nós aguenta, mas não aceita. E como a gente não aceita, a gente clama ao Senhor e pede para Ele justiça. Vamos aqui, ó, no Salmo 43. Estou finalizando já. Você pode ler nessa tradução, Denise? Só o versículo 1. Salmo 43, versículo 1. Então, se você estiver passando por uma injustiça, não sei qual área, aguenta, mas clama a Deus. Clama a Deus. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando? As perseguições, as coisas. O versículo 1, fazendo favor. Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me deste povo mau. Livra-me dos falsos e injustos. Vou ler nessa tradução aqui, Almeida corrigida. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me do homem fratulento e injusto. Então, clama, mas aguenta, espera em Deus. Não queira pagar o mal com o mal. Amém, meus irmãos? Vou finalizar em Apocalipse capítulo 2. Você já sofreu uma injustiça? Já? Você já sofreu uma injustiça? Não? Você já, Rose? Já foi injustiçada, Rose? E você, irmã Ivonete, já também? Já foi? E você, Paula, já foi injustiçada, Paula? Sofreu ou não sofreu, Paula? Pensou em pegar a pessoa mas esperou em Deus, sim ou não? Foi difícil, mas Deus deu a vitória, sim ou não? Assim é, meus irmãos, nas nossas vidas. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Então aí, por isso que eu falo assim, ó, às vezes aqui nessa terra você pode continuar fazendo injustiça. Às vezes ele fala, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então vai aguentando a injustiça. Não sei o que você está passando, vai aguentando, né? Prefere às vezes ficar com prejuízo, né? Espera ali, a justiça vem de Deus. Vem de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Amém, glória a Deus.
Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém.